Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 14 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, terça-feira, semifinal de Copa do Mundo e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Time, vamos lá, começando aqui às 16 horas, semifinal da Copa do Mundo, jogaço, poderia ser tranquilamente a final da Copa, tá? Partida entre França e Espanha. Vamos lá, desde que a Copa iniciou, quando a gente olha o elenco da França e a forma que a França vem jogando, a França, sem dúvida alguma, é favorita aqui pra ser campeã, tá? O problema é que o futebol não é tão simples assim. Não adianta eu olhar a escalação oficial e também a maneira que a equipe vem jogando nos 90 minutos, prorrogação e penalidades. O futebol, ele tem algumas coisas que podem modificar ali no decorrer da partida. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Argentina e Suíça. Olha o que o Embolou fez. Já tinha amarelo, forçou ali uma falta que não foi, simulou, tomou o segundo amarelo, foi expulso e a Argentina meteu 3-1. Olha o jogo do Brasil contra a Noruega, volante batendo pênalti. Dá pra imaginar? Então são fatores variáveis que podem mudar o resultado de uma partida. Então não é tão simples assim cravar a vitória ou cravar a França campeã. Mas de novo, olhando o elenco e tudo que foi feito até o momento, a França chega assim com um leve favoritismo para ser campeã da Copa do Mundo. E aí, obviamente, contra a Espanha na semifinal, não que a Espanha não esteja jogando um bom futebol, tá jogando muito e sofreu apenas um gol nessa Copa, tá certo? Mas eu vejo aqui um leve favoritismo aqui para a França se qualificar, se classificar e ir para a final, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha agora com relação aos gols. Vem comigo. E vamos lá, como é que foi a campanha da França até o momento, até essa partida aqui de semifinal contra a Espanha? 3-1 contra Senegal, 3-0 no Iraque, 4-1 na Noruega, 3-0 na Suécia, 1-0 no Paraguai e 2-0 em cima da seleção de Marrocos. Ou seja, a França meteu gol em todas as partidas aqui até o momento. A Espanha empatou 0-0 com Cabo Verde, 4-0 na Arábia Saudita, 1-0 no Uruguai, 3-0 na Áustria, 1-0 em cima de Portugal e 2-1 na Bélgica. O jogo contra a Bélgica foi a única partida que a Espanha sofreu gols, tá? As demais partidas, todas elas, a defesa espanhola passou ali livre de gols. Ou seja, é uma defesa que sofre poucos gols, porém pega um ataque turbinado da França que meteu caixa em todas as partidas. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para França e Espanha. Partida para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 55%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Deixa eu aproveitar e passar os escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios, França, 7,5, média alta de escanteios, e a Espanha 7,7. Ou seja, as duas seleções com altas médias de escanteio, né? São seleções que jogam para cima, jogam para dentro. Se não sai o gol, geralmente sai o escanteio. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, o jogo está em alta intensidade, partida ainda 0-0, talvez um canto no final do primeiro tempo seja interessante. Com relação aos cartões, 0,7, 0,8, médias baixas aqui para os dois lados, então pré-live, uma partida para poucos cartões. E bem, agora uma informação interessante, eu puxei aqui o histórico dentro e fora de casa, entre Espanha e França, França e Espanha. Para resultado, querendo ou não, a Espanha tem um leve favoritismo em cima da seleção francesa, mas assim, de novo, olhando o momento atual, eu acho que o futebol francês, ele chega mais encorpado, tá certo? E vamos dar uma olhadinha também nos gols, né?
os resultados, ó, 5-4, aqui saiu gol pra tudo que é lado, isso aqui foi jogo de Nations, aí depois, 2-1, 2-1, 2-0, 1-0, 1-0, 1-1, 2-0, 2-0 e 1-0. Então o que eu quero dizer com isso? A única partida que a gente teve 4 ou mais gols foi esse jogo aqui de semifinal de Nations, que foi 5-4. As demais partidas, todas elas, um cenário para menos de 4 gols. E de novo, a Espanha tem uma defesa que sofre poucos gols. Deixa eu mostrar mais um dado interessante para vocês. E vamos lá, um outro dado que pode ser importante na tomada de decisão pensando em gols, tá? Eu puxei aqui, ó, as duas semifinais de 2018. Vamos lá. 1-0 para a França contra a Bélgica e a Croácia meteu 2-1 na Inglaterra depois da prorrogação. Ou seja, essas duas partidas também ficaram com um cenário para menos de 4 gols. E se a gente puxar aqui o cenário de 2022, a Copa do Catar, também falando de semifinal, as duas partidas de semi, ó, a Argentina meteu 3-0 na Croácia e a França ganhou de Marrocos por 2-0. Também os dois jogos ficaram com uma tendência para menos de 4 gols. Até porque, como é um jogo único de semifinal, provavelmente é um jogo muito mais estudado. Ninguém vai querer se expor tanto, tá beleza? Então, pré-live, eu vejo um cenário aqui para menos de 4 gols. Mesmo sabendo que a França e a Espanha são ataques muito bons, né? Muito fortes, que podem produzir sim um jogo para gols. Porém, pré-live, partida para menos de 4 gols. Agora, primeiro tempo, se sair um gol rápido, tenta pegar o segundo. Porque aí a seleção que sofrer esse gol vai abrir para tentar empatar e aí de duas uma, ou empata ou vai tomar o contra-ataque e pode sofrer o segundo gol. Tá beleza? E vamos lá, uma outra informação importante, quem é o juiz que vai apitar esse grande jogo de semifinal aí da Copa do Mundo entre França e Espanha? O árbitro da partida entre França e Espanha pela semifinal da Copa do Mundo é o salvadorenho Ivan Barton. Ele tem uma média aproximada de 3,5 cartões amarelos por jogo. Fechou? Time aí, vamos aproveitar um pouquinho de tecnologia também, né? Vamos falar um pouquinho de IA. O que a IA acha dessa partida? Até porque eu falei para vocês que a Espanha, no histórico, geralmente ela tem uma vantagem sobre a França, porém, olhando o momento atual e também projeções aqui recentes de supercomputadores, apontam a França com um leve favoritismo. A França tem 53% pelos supercomputadores de chances de avançar e a Espanha com 47%. Aproveitando esses números e olhando que o confronto é extremamente equilibrado, de repente, para quem curte mais a Espanha, a cotação da Espanha para esse jogo é maior. Então dá para pensar num handicap asiático mais um para a Espanha, para quem acha que a Espanha, de repente, tem aí um leve favoritismo para avançar contra a França. Dá para perceber que o jogo é extremamente equilibrado, né? Supercomputadores, ó, 53 para a França, 47 para a Espanha. Gostou desse dado? Eu quero depois, nos próximos campeonatos, né? Quando voltar lá a Liga, Premier League, enfim, eu também trazer algumas análises aqui, utilizando a minha análise humana e, de repente, conflitando com a IA. Se você gostou dessa análise, escreve, porque aí quando os grandes campeonatos retornarem, eu vou começar a fazer dessa maneira também. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para França e Espanha. Agora eu vou trazer dados, né, de jogadores para a gente poder ter aí uma tomada de decisão. Vem comigo. E vamos lá, começando aqui pela França, só jogos de Copa do Mundo, tá bom, galera? Esses 6 jogos que trouxeram essas duas seleções até o momento aí para semifinal. Vamos lá. Falando de finalização, Mbappé, um monstro, tá jogando muita bola. 4-8, 4-5, 5-4, finalizou pelo menos 4 vezes em cada jogo aí da Copa do Mundo. Outro jogador que vem com bons números é o Olise, apesar que o Olise, ele tá funcionando muito mais como um garçom nessa Copa do Mundo do que efetivamente como um atacante, né? Mas tem bons números também de finalização. 2, 3, 3, 6, aqui zerou, e 3. Dembélé, 1, 4, 3, 2, 2 e 4. Doué joga muita bola, é muito habilidoso. O Doué geralmente é substituído pelo Barcola, e o Barcola também é um cara que finaliza. Então, na substituição garantida, pode ficar bacana. 2, aqui zerou, só jogou 22 minutos. 4, 1, 1 e 3. Quem mais que pode ser bacana aqui, ó? Rabiot. O Rabiot, ele geralmente finaliza de fora da área. Se de repente tiver difícil ali para infiltrar, o Rabiot é um cara que bate de fora da área.
Finalização, zerou, 1, 2, 3 e 1. Como eu falei pra vocês, né, ó. Eu não sei se vem como titular o Doué, eu acho que vem o Doué, e depois pode entrar o Barcolá. Ó o Barcolá, 1, aqui zerou, 3, 1 e 1. Então, de repente, se houver essa substituição entre Doué e Barcolá, são jogadores que depois que entram também podem finalizar, tá bom, galera? Pelo lado da França, eu acho que é isso. Falando um pouco da Espanha, não tenho o que inventar. Para finalização, Lamine Yamal, 2, 5, 1, 6, 3 e 6. E também Oyarzabal, 5, 5, 1, 6, 2 e 1. Muita regularidade aqui para esses dois jogadores. Baena, que vem jogando ali pelo lado esquerdo. Finalização, 2, 1, 2, 3 e 1. Dani Olmo, para finalização de fora da área. Aqui zerou, mas jogou só 9 minutos. 2, 1, 3, 2 e 2. Outro jogador que finaliza de fora da área é o Rodri. 6 partidas até o momento. 2, 1, aqui zerou. 1 e 1. E vamos lá, agora falando de jogadores que acertam o chute no alvo. O que é chute no alvo? Finalização, chutou, foi pra lua, é finalização. O cara chutou, o goleiro defendeu, a bola ia na direção do gol, isso é um chute no alvo. Ou, se o jogador fizer o gol, também é chute no alvo. Marcos, se a bola bater na trave, é chute no alvo? Não. Tá beleza? Vamos lá. Quem é o jogador da França que mais acerta o alvo? Mbappé, sem novidades. Dos 6 jogos que fez até o momento, isso aqui é chute no alvo, tá, galera? 4, 3, 2, 4, 4 e 2. Pelo menos 2 chutes no alvo em cada partida. É um baita número. Pelo lado da Espanha, 2 jogadores aqui que podem ser interessantes para chute no alvo. Lamine Yamal, 6 partidas até o momento. 2, 4, 2 e 2, tá legal? 2 jogos passou em branco. E o Oyarzabal, também com muita regularidade. Oyarzabal, 6 partidas em 5, ele chutou pelo menos uma vez no alvo. Time, vamos lá, antes de falar aqui dos desarmes dos jogadores, né? Eu vou traçar com vocês no mapinha de jogo prováveis situações que devem acontecer. A gente sabe que a Espanha tem o Lamine Yamal, e o Lamine Yamal é muito acionado aqui pelo lado direito da Espanha. E aí, o lateral esquerdo da França é quem vai marcar o Lamine Yamal. Então, o Dini é um cara que deve desarmar e também cometer faltas. Mesma coisa o Baena. O Baena cai pelo lado esquerdo e vai bater de frente com o Koundé. O Koundé também é um cara que pode desarmar nessa partida. Falando agora do ataque da França na Espanha. Se entrar o Doué pelo lado esquerdo, vai bater de frente com o Pedro Porro. Então, desarmes e faltas. Pedro Porro, mesma coisa para o Cucurella. Cucurella deve marcar aqui o Dembélé. E se o Olise inverter com o Dembélé, o Olise cai por aqui e aí o Cucurella também vai fazer essa marcação. Então, desarmes e faltas Cucurella. E obviamente que os 2 volantes de cada equipe vão fazer aquela contenção de meio de campo, né? Então, ainda falando dos desarmes, pelo lado da Espanha, Pedri e Rodri, e pelo lado da França, o Rabiot e o Koné. Vamos para os números. E vamos lá falando agora dos desarmes. Pelo lado da França, quem vem com boa regularidade aqui nos desarmes, né? Koundé, lateral direito, 4-1, 4-2-2, aqui zerou, vai marcar o Baena, então desarmes para o Koundé pode ser bacana. Koné, meio de campo, 4 partidas, pelo menos 1 desarme em cada jogo. Dini é um cara que vai marcar o Lamine Yamal, então tem grandes chances de desarmar. Aqui zerou, 1, 3 e 1. Olha só o Olise, hein, galera? O Olise com alta média aqui de desarmes. O Olise recompondo ali no meio de campo, ó, fazendo pelo menos 1 desarme por partida. 2, 1, aqui zerou, 1, 1 e 2. E mesma coisa o Doué. O Doué na recomposição ou de repente na marcação-pressão é um cara que desarma. E eu acho que ele vai ajudar o Dini ali pelo lado esquerdo. Ele deve voltar para fazer um segundo homem de marcação em cima do Lamine Yamal. Então Doué para desarmes, 1, aqui zerou, 2, 1, 1 e 2. Quem mais que pode ser bacana aqui pelo lado da França? Com relação à regularidade, acredito que sejam esses nomes. Falando agora da Espanha, para desarmes, o Rodri, pelo menos 1 desarme por partida, 1, 2, 5, 5, 4 e 1. Pedro Porro, lateral esquerdo, com bons números e boa regularidade, 3, 1, 4 e 2. Pedri, meio campista, 2, aqui zerou, 3, 3, 1. Aqui só jogou 35 minutos, é uma média baixa. Lamine Yamal, ó, dos 6 jogos que fez até o momento, desarmou em 4. Fechou? E vamos lá agora, jogadores para cometerem faltas. Quem tem regularidade aqui para cometer falta? Vamos lá. Pelo lado da França, o Rabiot,
5 jogos, fez falta em 4, pelo menos uma faltinha por jogo, tá legal? Quem mais vem com boa regularidade? Lateral esquerdo, Dini. Lembrando que ele vai marcar o Lamine Yamal. O Dini, ó, 4 jogos, pelo menos uma falta por partida. Zagueirão da França, Upamecano. 6 jogos até o momento. Em todas as partidas, ele fez pelo menos uma falta. Quem mais que pode ser bacana aqui para falta? Eu acho que com relação à regularidade, são esses nomes. Espanha, jogadores para cometerem faltas. Pedro Porro, lateral esquerdo. 4 jogos até o momento, fez pelo menos uma falta em cada partida. O Baena também é um cara que comete faltas, né? 1-4, aqui zerou 1 e 2. Quem mais aqui pelo lado da Espanha? Cucurella mais ou menos, né? Eu achei que o Cucurella fizesse mais faltas, tá? 6 jogos até o momento, fez falta em 4. Mas vai ter que marcar o ataque da França, né? É complicado. Uma faltinha aqui pro Cucurella também pode ser bacana. Time aí, antes do melhor palpite aqui para fechar nossa análise entre França e Espanha, jogadores para sofrerem faltas, tá bom? Pelo lado da França, o Olise geralmente vem sofrendo uma falta por partida. 2, 3 e 4. Koné, volantão, 1, 2 e 2. Mbappé vai muito para cima, né? E aí tem um contato, sofre a falta. 1, aqui zerou 1, 2 e 2. Quem mais que pode ser bacana? O Doué. O Doué, ele é muito habilidoso, dribla bastante, então também é um jogador que sofre faltas. 1, zerou, mas jogou 22 minutos apenas. 1 e 1. Falando aqui do lado da Espanha, jogador que tem regularidade para sofrer faltas, por incrível que pareça, é o Pedro Porro, lateral esquerdo. Aqui zerou, aí 2 e 2. Quem mais? O Lamine Yamal, pelo estilo de jogo, é um jogador que chama a falta, né? Ele chama muito ali pro drible e tal, então é um jogador que pode sim sofrer faltas. Apesar que a regularidade dele nesse momento não é tão alta. Aqui zerou, jogou só 19 minutos. Aqui zerou, jogou 46. Aqui uma falta. Aqui nenhuma, jogou 85 minutos. Aí depois sim, o que eu espero do Lamine Yamal. Sofreu 2 e depois 4, pelo estilo de jogo. Dani Olmo também é um jogador que sofre faltas. 6 partidas até o momento, sofreu pelo menos uma falta em 4. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para esse jogaço de semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha? Vamos lá. Pelo menos um chute no gol, um chute no alvo do Mbappé, um chute no gol, um chute no alvo do Lamine Yamal e uma partida para menos de 5 gols. Menos de 4 gols e meio. Esse é o melhor palpite aí para hoje. Ontem tivemos mais de 300 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada no celular. Muito obrigado, ajuda pra caramba. E vídeo de amanhã, vídeo também de semifinal entre Inglaterra e Argentina, a gente traz tudo de novo, tá beleza? Então vamos lá. Palpitão pra hoje. Classificação da França e um primeiro tempo com resultado de empate. Ou seja, o primeiro tempo tem que acabar empatado e a França indo para a final. Aí o palpitão vai dar certo. Tá beleza? Um forte abraço, uma ótima semana para todos vocês. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!